Dentro do ocultismo, poucos livros são tão enigmáticos e intrigantes quanto este. Sua história envolve mensagens mediúnicas, profecias, contatos com entidades de outros planos e até relatos de surtos psicóticos. Dizem que o pupilo de Aleister Crowley nunca mais foi o mesmo após essa experiência. Neste vídeo inédito no YouTube, você vai conhecer de perto as vivências de Aleister Crowley e de seu pupilo Victor Neuburg, no deserto do Saara, no sul da Argélia. Durante 28 dias, Crowley passou por uma das experiências mais importantes e impactantes de sua carreira mágica. Antes de prosseguirmos, comenta aqui embaixo. Você já teve alguma experiência espiritual que te marcou para o resto da vida? Foi positiva ou negativa? Eu adoro conhecer mais sobre vocês e conversar nos comentários. Antes de iniciar, deixo claro, este vídeo tem caráter educativo, cultural e histórico, destinado ao estudo das experiências visionárias de Aleister Crowley. Não incentivamos práticas ritualísticas, nem o uso de substâncias. Nosso objetivo é promover reflexão, pesquisa e diálogo crítico sobre simbolismo e história, sempre com respeito às crenças de cada um. Eu sou Gabriel Alexandre e você está no canal Geometricamente Consciente. Deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho antes que você esqueça. Você não vai querer perder os próximos vídeos. Compartilhe este vídeo nas redes sociais, em grupos e com amigos. A sua participação e o seu compartilhamento são muito importantes para que este conteúdo seja relevante para o YouTube. Neste vídeo, eu vou dissecar cada camada do conhecimento telêmico. Vou dividir por capítulos. Então, salva este conteúdo em uma playlist para consultar em estudos futuros. Se prepara, porque o que você vai ver aqui pode mudar para sempre a sua forma de enxergar a realidade. E quando este vídeo acabar, não terá mais volta. No início do século XX, quando o mundo ainda caminhava na tênue fronteira entre o misticismo antigo e o avanço da razão moderna, um homem ousava atravessar os véus do invisível para tocar os reinos mais sutis do espírito. Seu nome era Aleister Crowley, uma figura enigmática, temida por uns, reverenciada por outros, mas inevitavelmente reconhecida como um dos maiores ocultistas de todos os tempos. Nós temos 2 vídeos completos sobre a história de vida de Aleister Crowley. Eu vou deixar os links na descrição. Confere depois que terminar este vídeo. Crowley, que se dizia o profeta da lei de Telema, passou por diversas experiências e provações ao longo da vida. Apesar de ter herdado uma grande fortuna, dedicou toda a sua existência a experiências metafísicas. Deixou em suas obras uma síntese de diversas tradições e códigos ocultos, ora revelados por ele, ora adaptados à lei de Telema. Faze o que tu queres, ou seja, você é o responsável pela sua iluminação. Há de ser o todo da lei. A lei é do amor. O amor revela a sua essência. Considerado radical por alguns, ele estava sempre praticando e escrevendo, desenvolvendo sistemas mágicos e renovando muitos outros. Ele sentiu e seguiu o seu propósito, talvez como profeta, talvez como um louco. Vontade ou telema não é a vontade pessoal do ego, é a vontade verdadeira, aquilo que você realmente é, a true will. Em outras palavras, a expressão única e inevitável do Logos no microcosmo, o curso natural e perfeito da tua estrela ou da tua alma no espaço de Nuit. O que você é, e não apenas o que você faz. Na visão metafísica, cada ser é uma estrela, como está no Liber AL, capítulo 1, verso 3. Cada estrela se move em uma órbita única, determinada por sua essência. Seguir essa órbita é seguir a vontade verdadeira. Interferir na órbita de outra estrela é agir contra a lei. Assim, faze o que tu queres. Não é libertinagem. É agir em perfeita harmonia com a tua natureza cósmica, sem fricção interna ou externa, sem desvio e sem autossabotagem. É viver como um raio de luz que não tenta imitar outro raio, mas brilha na direção para a qual foi emanado. Amor é a lei. Amor sob vontade. Este é o complemento hermético. Agape,
o amor incondicional, é a união de todos os opostos, a integração no todo. Curiosamente, Agape também soma 93 na isopsefia grega, o mesmo número de Telema. O amor aqui é a força gravitacional mística que une todas as estrelas. É a cola ontológica que garante que, mesmo agindo segundo a tua órbita individual, você permanece parte da dança do todo. É o reconhecimento de que a vontade não é isolada. Ela existe dentro do corpo infinito de Nui. Por isso, o amor deve estar sob a vontade. A união, o amor, não pode ser aleatória nem carente. Deve servir ao cumprimento da vontade verdadeira. É a fusão alquímica de Hadith, o centro de consciência, com Nuit, o infinito, mediada por Ra-Hur-Quit, a vontade ativa, a lei como estrutura cósmica. A lei de Telema é uma equação metafísica. O todo da lei é a vontade verdadeira. A vontade verdadeira é o amor dirigido pelo Logos. Em outras palavras, a ontologia diz que tudo no universo é movimento, que é vontade, e relação, que é amor. A ética diz que o bem é agir segundo a tua vontade verdadeira. A mística diz que o amor é a experiência de unidade que surge quando a vontade é cumprida. Paralelos com outras tradições. Crowley não inventou o conceito. Ele o reformulou e revelou como lei para o Aion de Horus. Vamos a alguns paralelos anteriores. Hermetismo. No Corpus Hermeticum, ouvimos: o que está em cima é como o que está embaixo, para que se cumpra o milagre do um. Cumprir é viver segundo o design divino inscrito em você. Isso é idêntico à vontade verdadeira. Estoicismo. Epicteto e Marco Aurélio falavam disso. Marco Aurélio dizia: vive de acordo com a tua natureza. Epicteto ensinava: deseja que as coisas aconteçam como acontecem e viverás sereno. A filosofia estoica e Telema concordam que o sofrimento nasce de agir contra a própria natureza. Telema é mais dionisíaca e criativa, o estoicismo mais apolíneo e disciplinador. Vedanta e Bhagavad Gita. Krishna ensina a Arjuna: melhor é cumprir o próprio Dharma, ainda que de forma imperfeita, do que cumprir o Dharma de outro com perfeição. O Dharma pessoal é a vontade verdadeira, a lei do teu ser. Taoísmo. No Tao Te Ching, seguir o Tao é não agir contra a própria natureza. Wu Wei não é passividade, é ação sem esforço, em perfeita harmonia com o fluxo do universo, o mesmo que seguir a órbita da tua estrela. Cristianismo esotérico. No Evangelho de Tomé lemos: se manifestardes o que está em vós, isso vos salvará. Se não manifestardes, isso vos destruirá. Amar a Deus sobre todas as coisas pode ser reinterpretado na chave telêmica como amar a vontade universal acima de tudo. E Agostinho resume: ama e faze o que quiseres. O ama aqui é equivalente ao amor sob vontade. Primeiro, a união no amor divino. Depois, a liberdade absoluta. Sufismo. Jalaluddin Rumi canta: aonde quer que a dança te leve, é para lá que deves ir. A dança é a vontade. O êxtase da dança é o amor. Rabelais, a fonte imediata. Crowley retoma diretamente François Rabelais em Gargantua e Pantagruel, onde a abadia de Telem tinha uma regra única: faze o que quiseres. Rabelais usou em tom satírico e humanista. Crowley transformou em lei cósmica e mágica. Talvez você conheça o termo telesma, do hermetismo, e esteja se perguntando se há relação com telema. Vamos esclarecer. Telesma vem do grego e deriva de telos, o cumprimento, o objetivo final, e de etelein, que significa consumar, realizar, completar. Na tábua de esmeralda de Hermes Trismegisto, encontramos a célebre máxima em latim: sua força é a força de toda força, pois vence toda coisa sutil e penetra toda coisa sólida. Nesse contexto, telesma é a virtus, a força vital cósmica que anima, une e transforma tudo. É a vontade operante do uno na matéria, o sopro divino que orienta e mantém o movimento de todas as coisas, a cola energética que sustenta o cosmos. Na visão telêmica, a vontade verdadeira é a expressão individualizada dessa mesma força. O que no macrocosmo é o telesma,
a vontade universal que sustenta a ordem e o fluxo da criação. No microcosmo, se manifesta como o vetor pessoal dessa energia. É a porção singular de telesma que cada estrela carrega e expressa no corpo infinito de Nuit. Quando Crowley formula "faze o que tu queres", há de ser o todo da lei, ele ecoa o axioma hermético de realizar o telos, cumprir o propósito final inscrito no próprio ser, que é, no fundo, a manifestação plena do telesma individual. O hermetismo também ensina que o telesma não é uma força fria ou mecânica. Ele é animado por amor, ou agape, compreendido como a coesão universal, a energia que une sol e terra, espírito e matéria. Crowley traduz essa verdade na fórmula "amor é a lei, amor sob vontade". O amor é a força de união, o aspecto relacional do telesma. A vontade é a direção e o propósito que essa força segue, o aspecto teleológico. Assim, o telesma hermético é, em sua essência, amor e vontade operando juntos, exatamente a síntese que Telema proclama como lei. No fundo, o hermetismo e Telema falam a mesma língua, com sotaques diferentes. O telesma é a força vital universal que realiza o desígnio divino, o telos. A vontade verdadeira é a expressão pessoal dessa força. O amor é a coesão do todo. Amor sob vontade é a união colocada a serviço da vontade. No hermetismo, o microcosmo reflete o macrocosmo, como em cima, assim embaixo. Em Telema, a estrela individual se alinha com Nuit e Hadith e cumpre o seu papel único na dança cósmica. E você, conhecia essas curiosidades? Me conta aqui nos comentários. O que você sente que desperta a sua essência? O que desperta a sua vontade de viver? Em mim, por exemplo, é a busca constante pelo conhecimento. É o amor pela sabedoria. Sofia. Mas antes de Telema tomar forma, antes que as peças do quebra-cabeça se encaixassem, Crowley precisou atravessar reinos interiores profundos. Um desses caminhos é o sistema da magia enoquiana, um corpo de conhecimento recebido no século XVI pelos magos elisabetanos John Dee e Edward Kelly. John Dee era matemático, astrônomo e conselheiro da rainha Elizabeth I. Edward Kelly, seu parceiro espiritual, atuava como médium. Juntos, conduziram extensas sessões de invocação, em que afirmavam se comunicar diretamente com anjos. Essas entidades transmitiam mensagens por meio de um espelho de obsidiana e da chamada escrita automática, dando origem ao sistema enoquiano, com sua linguagem angelical, chamadas sagradas e estruturas mágicas complexas. Eles acreditavam estar reconstruindo a linguagem perdida dos anjos, anterior até mesmo ao hebraico. Segundo Dee e Kelly, os anjos revelaram um idioma celestial, tabelas complexas e descrições de 30 aéteres, níveis de realidade ou esferas espirituais acima do mundo material. Esses aéteres podiam ser explorados para obter visões, sabedoria divina e instruções do além. Crowley, fascinado pela profundidade do sistema enoquiano, já havia praticado brevemente com os aéteres no ano de 1900, no México. Mas foi apenas em 1909 que ele resolveu mergulhar de vez nesse sistema mágico em busca de respostas. Ele não apenas encontrou respostas, ele mudou a história da magia para sempre. Escolheu um local especial para essa jornada, o deserto do Saara, na Argélia, e não estava sozinho. Ao seu lado estava Victor Neuburg, um jovem poeta e magista que o acompanharia como escriba e testemunha. Crowley sempre tinha alguém para anotar suas experiências e dessa vez escolheu Victor, que era iniciado na ordem Astrum Argentum, e também tinha um caso amoroso com ele. Juntos, sob o sol escaldante e o silêncio absoluto do deserto, realizaram rituais para explorar os 30 aétirs, um a um, na ordem inversa do 30º ao 1º, seguindo as instruções do sistema enoquiano. A cada aétir, Crowley entrava em transe e Neuburg registrava cuidadosamente cada palavra, cada imagem descrita, cada símbolo que surgia nas visões. E não foi só magia.
O que aconteceu com o pupilo de Crowley nesse ritual levou a surtos, a paranoia e a uma amizade destruída. Fica comigo até o final para entender por que este é o ritual mais perigoso já realizado por um ocultista moderno. Tem algum assunto específico sobre Crowley ou sobre outras pessoas que desperta a sua curiosidade? Deixa aqui nos comentários a sua sugestão. Mas o que, afinal, são os Aethers? Na cosmologia enoquiana, os Aethers são planos de realidade supramaterial. São esferas espirituais que existem além do mundo físico e até mesmo além das esferas planetárias tradicionais da cabala hermética. Imagine camadas do céu ou estados progressivos de consciência que se tornam cada vez mais sutis e divinos à medida que se ascende. O 30º Aethir é o mais baixo, o mais próximo da Terra, cheio de ilusões, sombras e fragmentações. Já o primeiro Aethir, chamado Lil, é o mais elevado, onde a dualidade desaparece e o ser humano se dissolve na pura unidade divina. Esse símbolo aparece em quase todas as tradições místicas do mundo. Na Cabala, por exemplo, existe a Árvore da Vida, um mapa com várias esferas que o buscador deve subir para se aproximar do divino. Os Aethirs cumprem um papel parecido. Cada um representa um nível mais alto de consciência, um desafio a ser superado, uma lição a ser aprendida. Em outras tradições, como o yoga, temos os diferentes estágios de meditação rumo ao samadhi. No cristianismo místico, aparecem as moradas da alma. No sufismo, as estações do coração. Em resumo, a travessia dos Aethirs é a versão enoquiana desse caminho universal de crescimento espiritual. No fundo, todas as tradições falam da mesma grande aventura, a jornada da alma em direção à luz. O sistema exige não apenas conhecimento ritualístico, mas uma entrega total. Ao invocar um Aethir, o magista deve se colocar em um estado de receptividade absoluta. Ele pode ser confrontado por anjos, por demônios, por símbolos arquetípicos, por enigmas cósmicos ou por provas espirituais. Cada Aethir é como uma iniciação, um véu que se rasga, uma camada do ego que é despida, e cada visão é pessoal, profunda e simbólica. Não é apenas uma imagem, é uma experiência total da alma. Crowley não viajava fisicamente por esses mundos. Ele entrava em estados alterados de consciência, induzidos por rituais, pela entonação de palavras de poder e pela invocação direta das forças enoquianas, usando técnicas avançadas de gnose. Suas visões eram registradas imediatamente depois, descritas com precisão poética e simbólica, cheias de referências à cabala, à astrologia, à alquimia, à mitologia e ao inconsciente coletivo. São textos que ressoam como revelações, como profecias, como sonhos lúcidos, escritos em linguagem mística. John Dee e Edward Kelly foram os receptores originais das visões e das fórmulas enoquianas dos 30 Aethirs, mas jamais realizaram, ou pelo menos jamais registraram, uma exploração sequencial, visionária e prática de cada Aethir como um portal de iniciação. Aleister Crowley, por sua vez, foi o primeiro a transformar esse mapa em experiência vivida. Ele sistematizou o método, percorreu cada Aethir, registrou suas visões em detalhes no Liber 418, a visão e a voz, e inaugurou uma tradição que desde então serve de referência para todos os buscadores que ousam atravessar os véus da realidade enoquiana. Crowley viu nos Aethirs um terreno fértil para explorar e aprimorar. À medida que Crowley avançava pelos Aethirs, ele não apenas desvelava mistérios antigos, como também recebia revelações que moldariam todo o corpo filosófico e espiritual de Thelema. Essas experiências não eram apenas visionárias, eram iniciáticas. Cada Aethir o conduzia a um novo patamar de consciência, desafiando crenças, dilacerando o ego, confrontando com deuses
deuses, abismos e arquétipos. Era como se ele estivesse sendo reconstruído, camada por camada, por uma inteligência cósmica que habita além do tempo e da forma. Me conta aqui nos comentários, você já conhecia a magia enoquiana ou os Aetirs? Quer mais vídeos sobre esse tema? Agora, se prepare, porque vamos passar por cada uma das experiências com os Aetirs. Aqui o véu entre as realidades se rompe. Antes de iniciar cada invocação, Crowley e Neuburg transformavam o próprio deserto em templo, traçavam um círculo mágico na areia, armavam um pequeno altar com ferramentas básicas, uma adaga ritualística, um bastão de comando, incenso, a tábua enoquiana, um cálice e o livro das chamadas. Vestiam túnicas leves, faixas ou turbantes para se proteger do sol e, nos momentos mais solenes, usavam mantos cerimoniais com símbolos mágicos. O ambiente era marcado por silêncio, por aromas de incenso e pela recitação de palavras de poder em enoquiano, criando uma atmosfera de concentração, de austeridade e de mistério. Cada detalhe, do posicionamento dos instrumentos à postura durante a invocação, servia para abrir o portal entre o mundo visível e os domínios espirituais. O 30º Aetir Tex. Aqui no limiar entre o mundo material e os reinos espirituais superiores, Aleister Crowley dá início à sua verdadeira travessia. O deserto vira o pano de fundo silencioso de uma operação mágica que não é apenas ritualística, é existencial. Diante do primeiro portal, o mais baixo dos 30, tudo já é vasto, fragmentado, labiríntico. Tex é o plano onde tudo está dividido, onde as ilusões do mundo se projetam como sombras em movimento. É o reflexo do caos da humanidade, das máscaras do ego, da separação entre o homem e o divino. Ao entrar em transe, Crowley vê uma torre negra cercada por formas confusas e vozes que se misturam. Entidades fragmentadas falam em enigmas. Tex não entrega verdades, Tex testa. Mostra o quanto ainda estamos presos às ilusões, às opiniões, à mente condicionada. É uma imagem da nossa civilização em ruínas interiores. A torre desmorona. Os pedaços da visão se quebram. E Crowley, já alterado, desperta sentindo que ultrapassou a primeira fronteira. Um passo foi dado. Uma casca do ego foi rachada. Agora imagina. No ano de 1909, 2 homens no meio do deserto, sem celulares, sem internet, sem médicos, apenas eles 2 durante 28 dias, seguindo para o 29º Aetir. RII, a sensação se aprofunda. Ele encontra um campo repleto de mulheres em êxtase, dançando em louvor à lua e ao feminino sagrado. Logo a visão se transforma. O que parecia beleza revela-se tentação. Aqui, o magista confronta a ilusão da sedução, da forma, do desejo. Cada Aetir é um espelho. Reflete não só o mundo arquetípico, mas o conteúdo do próprio espírito que o observa. Crowley encara impulsos, anseios e paixões, tudo transfigurado em linguagem simbólica. Ao passar por RII, entende. O verdadeiro buscador não pode ser enganado pela beleza superficial. A luz da verdade queima os véus do desejo. No 28º Aetir, BLOA, escuridão se aprofunda. Surge uma figura feminina aterradora, nua, com olhos flamejantes, cercada por formas distorcidas. Ela não recebe nome no relato, mas impõe julgamento implacável. É como se a alma do magista fosse despida e exposta ao olhar de uma entidade cuja função é testar a sinceridade e a coragem de quem busca ascender. BLO exige honestidade radical. Não se avança levando mentiras ou máscaras. Crowley é desnudado espiritualmente e confronta paradoxos. Desejo de poder, medo da aniquilação, dúvida. Então, em meio ao terror, vem a revelação. Só é possível subir após encarar plenamente a própria sombra.
Belió é purificação pelo confronto direto com tudo o que se esconde na alma. O 27º Aetir, Zeá, traz mudança. Ele vê uma carruagem puxada por esfinges, movendo-se em círculos. Um anjo o chama. Tu és aquele que quer ser rei, mas ainda não conhece o que é reinar. Zeá fala sobre autoridade espiritual e também sobre ilusões de grandeza. Quantos buscam o caminho esotérico apenas para alimentar o ego? Crowley é advertido. O poder verdadeiro só surge após o esvaziamento total do eu. A jornada existe para dissolver a identidade ilusória, não para glorificá-la. O anjo oferece uma espada, símbolo da verdade, e diz: corta o que és, para que possas ser. No 26º Aetir, 10, as visões ficam mais rarefeitas. Crowley contempla o nascimento de um novo mundo, um plano onde os seres não têm forma, mas essência. Símbolos cabalísticos flutuam no espaço. Vozes falam em enoquiano, o idioma angélico. Ele percebe que começa a deixar o mundo da dualidade. Tudo é vibração, cor, número. A realidade é linguagem viva. 10 mostra que a criação é sagrada e que compreender o universo também é decifrá-lo espiritualmente. No 25º Aetir, VTI, surgem figuras que representam os 4 elementos: fogo, água, ar e terra, em batalha constante. É o mundo da instabilidade. Crowley vê as forças do universo girando em ciclos eternos, criando e destruindo. Compreende que para alcançar o centro é preciso equilibrar-se no meio dessa dança. VTI é a roda da vida em movimento. A iniciação verdadeira começa quando se pode estar no centro do turbilhão sem ser arrastado. E aí, está gostando deste vídeo? Não esquece de deixar o like e salvar numa playlist para rever depois. Quero te fazer uma proposta rápida. Eu preparei para você uma trilogia completa, O Despertar da Magia Interior. Baseada nas maiores obras do ocultismo, ela reúne conhecimentos teóricos e práticos para você obter resultados rápidos em todas as áreas da sua vida: mental, física, emocional, espiritual e financeira. Está disponível para download em 3 formatos, para você ler, ouvir e meditar onde e quando quiser. Tudo isso por um valor simbólico. Em apenas uma semana de lançamento, já são mais de 500 alunos. Venha fazer parte você também. O link está na descrição. No 24º Aetir, Nia, surge uma torre de cristal com uma estrela pulsando no topo. Vozes angelicais entoam hinos de ascensão. Crowley se vê como um raio de luz, sendo atraído para cima, mas a estrela explode e ele cai. Nia ensina sobre a impermanência e o orgulho espiritual. Mesmo quando tocamos a luz, podemos ser lançados de volta se nos apegamos a ela. A ascensão não é linear, é espiral. Subimos, caímos, aprendemos. No 23º Aetir, Thor, a imagem é profundamente simbólica. Uma mulher cega segura a balança da justiça, mas o prato está vazio. Crowley entende: o julgamento espiritual não se dá por ações externas, mas pela intenção. Thor questiona: por que você busca a verdade? Para libertar ou para dominar? Ele sente o peso do próprio karma. Revê erros, decisões, dores causadas e recebidas. O silêncio de Thor pesa mais do que qualquer palavra. E mesmo no silêncio, existe compaixão. No 22º Aetir, Lin, ele é transportado para um jardim suspenso onde árvores falam e o tempo não existe. Crianças brincam com planetas, anjos sem rosto observam. Lin representa o estado antes da forma, o mundo da imaginação arquetípica. Crowley percebe que tudo o que é visível nasce primeiro no invisível. A realidade física é projeção de um mundo mais sutil. Ele intui que está sendo moldado. Não está apenas observando os Aetirs, está sendo transformado por eles. No 21º Aetir, ASP, a visão é teológica. Um trono vazio cercado por coros de serafins. O trono pertence à divindade, mas está desocupado. Os anjos choram. Crowley pergunta: onde está Deus? A resposta vem: ele está dormindo em ti. A ASP revela a centelha divina interna. Deus não é um ser externo, é a consciência que desperta dentro de nós. O trono vazio é o chamado. Desperta, senta-te nele, reina com sabedoria. Até aqui, Crowley já desvendou véus da ilusão.
enfrentou julgamentos espirituais e tocou a centelha divina, o 20º Aetir, KHR. Crowley encontra uma caverna dourada com inscrições flamejantes nas paredes. Ele vê figuras de várias religiões, Buda, Cristo, Isis, Krishna, dançando em harmonia. KHR é o plano da reconciliação. Aqui, os caminhos espirituais se fundem. Não há separação entre fé, cultura ou dogma. Existe apenas a verdade essencial. O divino se manifesta de múltiplas formas, mas sua essência é una. Crowley escreve que KHR é o templo da unidade universal. A partir daqui, a jornada fica mais densa, mais silenciosa, mais pura. Os véus não apenas se erguem, os véus se desfazem. As visões deixam de ser apenas encontros com símbolos e viram desintegrações do ego. Não querem ensinar, querem transformar. No 19º Aetir, Pop, aparece a mulher coroada com estrelas. Babalon, a mulher escarlate. Ela segura um cálice e dentro dele, o sangue dos santos, símbolo profundo da entrega total do ser à verdade. Não é um chamado à submissão, é a rendição voluntária do ego. Ela não é a virgem pura, ela é o feminino absoluto, útero da destruição e da criação. Crowley a reconhece como encarnação do sagrado feminino libertador e, ao beber da taça em visão, morre simbolicamente para renascer como iniciado. Relatos indiretos, cartas e diários, e análises de biógrafos como Lawrence Sutin, em Do What Thou Wilt, e Richard Kaczynski, em Perdurabo, indicam que Crowley e Victor Neuburg realizaram ritos com conteúdo homoerótico durante parte das invocações. Para Crowley, não se tratava de indulgência hedonista, mas de operações mágicas estruturadas. A união sexual gerava energia direcionada ritualmente para sustentar o estado alterado de consciência necessário à abertura dos aéteres. Os fluidos resultantes do ato, considerados o elixir vitae, comparável à amrita do Tantra, eram consagrados e empregados de modo alquímico, seja na ingestão, na unção ou na consagração do altar. O isolamento extremo do deserto permitia que esses ritos ocorressem sem restrições sociais, criando um campo mágico protegido e psicologicamente intenso. No esquema iniciático de Crowley, a sexualidade aqui cumpre 3 funções: intensificação gnóstica, capaz de levar a mente a estados limite; consagração alquímica, que transforma fluidos corporais em sacramento mágico; e rito mistérico de morte e renascimento, paralelo aos mistérios dionisíacos, ao Tantra Kaula e a práticas tântricas draconianas, nas quais o êxtase conduz à dissolução do ego e à integração com o divino. Assim, o Liber 418 pode ser lido não apenas como diário visionário, mas como documento codificado de magia sexual enoquiana. Crowley sabia que não poderia, e talvez nem quisesse, descrever tudo de forma literal em público, reservando a plena compreensão aos iniciados. Por isso, passagens com Babalon, o cálice e o sangue dos santos funcionam como chaves ocultas para ritos que envolviam união sexual ritual, consagração de fluidos e direcionamento dessa energia para romper os véus entre os mundos. Muitos dizem que foi após essa experiência que Crowley passou a honrar o sagrado feminino como fonte de conhecimento e liberdade espiritual. As experiências do deserto com Neuburg, registradas no Liber 418 em 1909, marcam um aprofundamento radical do contato de Crowley com a corrente de Babalon. A manifestação telêmica do sagrado feminino como força cósmica de libertação e transgressão. Antes disso, ele já trabalhava com arquétipos femininos, como Nuit em Liber AL, mas Babalon surge nos Aéters de forma avassaladora, com o simbolismo do cálice, da entrega absoluta e do sangue dos santos. Essa vivência parece ter cristalizado nele a noção de que a mulher sagrada, não como indivíduo, mas como princípio, é veículo de conhecimento gnóstico e de dissolução das cadeias do ego.
Após 1909, nota-se intensificação do uso de linguagem e imagética sexual feminina sacralizada nos textos de Crowley. Ele passa a defender com mais veemência que a sexualidade feminina, plenamente vivida e ritualizada, é uma das chaves do adepto para homens e mulheres, pois o contato com o princípio receptivo transmutador de Babalon é universal. Esse honrar não é moralista nem devocional no sentido tradicional, é iniciático. A mulher é o altar e o portal dos mistérios. Seu corpo, sua energia e sua essência tornam-se sacramento mágico. Chegando ao 18º Aetir, Zen, o ensinamento é o paradoxo. Mundos se constroem e se desfazem ao mesmo tempo. É o domínio do não-dois, onde bem e mal, luz e sombra, tempo e eternidade coexistem como aspectos de uma mesma realidade. A mente racional se dissolve, porque compreender o divino exige abandonar as categorias da razão. No 17º Aetir Tan, ele encontra os senhores do destino girando ao redor de um sol negro. São forças arquetípicas, símbolos de leis que regem a existência. Ele percebe que o universo não é caos, é dança cósmica, e que liberdade verdadeira não é rebelião, é alinhamento com a vontade profunda do todo. No 16º Aetir, Lea, ele é consumido pelo fogo do leão solar. Aqui compreende plenamente a vontade verdadeira, o impulso divino individual que cada ser carrega. Lea é a forja onde essa vontade é revelada e purificada. Queimado espiritualmente, ele entende que a verdadeira magia é viver de acordo com essa vontade, não com desejos do ego. O 15º Aetir, Oxo, revela uma cidade de cristal onde seres elevados vivem em harmonia perfeita. Não são anjos, são homens que se tornaram deuses. O caminho está aberto. O ser humano pode transcender e alcançar o divino, mas só ao custo de si mesmo. O 14º Aetir, VTA, oferece uma coroa que desaparece quando é tentada. É o Aetir da humildade espiritual. Ser digno do trono exige renunciar ao desejo de possuí-lo. É a lição do poder pelo esvaziamento. No 13º Aetir, Zim, Babalon retorna, agora unida a uma criança com cabeça de falcão, Horus, o deus solar, símbolo do novo Aion. Eles não se fundem em carne, mas em princípio. A união de Babalon e Horus é a semente de um novo mundo espiritual, o Aion de Horus, em que o ser humano é chamado a ser seu próprio mestre, sacerdote e templo. O 12º Aetir, ARN, apresenta a escada infinita, o eixo da árvore da vida ligando os mundos. Cada degrau é uma iniciação, tudo é interligado. Crowley compreende que o caminho espiritual é ciclo de subidas e descidas, e que cada retorno é mais alto que o anterior. No 11º Aetir, IKH, Crowley encontra o sagrado anjo guardião. Não há visão, não há forma, há fusão. É a união com o eu superior, a vontade verdadeira personificada. Ele não diz o nome do anjo, apenas afirma: tudo desapareceu, menos a luz. Com 19 Aetirs atrás de si, Crowley havia se unido ao eu superior, tocou a vontade, viu Babalon, viu Horus, compreendeu o ciclo e encontrou a luz. Mas, para tornar-se um com o todo, ele precisaria encarar a si mesmo. O maior desafio estava à espreita. Choronzon, o guardião do abismo. E quando pareceria natural continuar ao 10º Aetir, algo inesperado acontece. O 10º Aetir, Zax, o guardião do abismo. Zax não é plano de revelação, é campo de batalha espiritual, onde reside a entidade mais temida do sistema enoquiano, Choronzon. No dia 6 de dezembro de 1909, no deserto da Argélia, Crowley e Victor Neuburg traçaram um círculo mágico na areia, invocaram Zax e chamaram Choronzon para a manifestação. O objetivo, realizar a travessia do abismo, conceito central da cabala hermética que marca o ponto onde a consciência humana precisa morrer para alcançar reinos divinos superiores. Na árvore da vida, o abismo fica entre Tifereth, a consciência solar,
E Binah, o entendimento superior, zona associada a Da'af, a esfera oculta. Quem deseja atravessar deve abandonar tudo o que é, ou ser destruído. Choronzon não é um demônio comum, é o reflexo do ego, do medo, da dúvida, do desejo de controle, da vaidade espiritual. É o caos que reina quando o ser ainda se agarra à forma. Durante o ritual, Crowley permite que Choronzon o possua momentaneamente, como parte do rito, e nesse instante perde a sanidade. Choronzon vocifera, distorce palavras, tenta romper o círculo, seduz Neuburg, mente, insulta, implora, toma forma, desmancha-se, assume múltiplas vozes. É o ego em pânico diante do abismo da aniquilação. Neuburg, do lado de fora do círculo, mantém-se firme, recitando encantamentos de proteção. Crowley, no centro do caos, deixa sua identidade ser despedaçada e resiste à tentação de se apegar ao eu. A batalha é vencida, não pela força, mas pela rendição total. Choronzon, derrotado, retorna ao nada. E Crowley atravessa o abismo. Na travessia do abismo, a entrega a Babalon equivale a subir ao trono da grande meretriz. O adepto derrama no cálice o sangue, o ego, a identidade, a essência vital. Babalon bebe tudo e destrói a ilusão de separatividade. O adepto, purificado, torna-se um dos santos que habitam a cidade das pirâmides sob a noite de Pan. A partir desse ponto, não há mais Aleister Crowley, no sentido comum. O mago que inicia essa jornada é destruído no fogo da purificação. Quem emerge é veículo da vontade verdadeira, a personificação da besta, não como monstro, mas como símbolo de superação da dualidade. É por isso que após o 10º Aetir, ele salta diretamente para o primeiro, Lil. Não por erro, não por omissão. O caminho intermediário entre o 10º e o 2º ainda não podia ser trilhado naquele momento. O ser que retorna do abismo já não é o mesmo. Ele vê o Uno e apenas depois retorna aos degraus anteriores, Aetirs deixados para trás e explorados em experiências posteriores. Atenção! Os Aetirs de 2 a 10 não foram ignorados. Crowley os explorou depois, entre 1911 e 1912, em rituais mais íntimos e solitários em Londres. São visões mais silenciosas, internas e abstratas. Pertencem ao estado pós-ego, em que não há mais batalha entre forma e espírito, e sim revelação da essência. Por isso, entre Zax e Lil há esse salto iniciático. Depois da travessia, não se caminha como antes. O caminho muda de natureza. O retorno aos Aetirs intermediários se dá por ressonância, como quem contempla ecos de um templo já atravessado. O primeiro, Aetir, Lil, a dissolução final. No último Aetir, tudo cessa. Não há imagem, símbolo ou palavra. A luz. Crowley escreve que viu o centro do círculo cujo limite não é e onde não há diferença. Ele vê a chama branca, o amor absoluto, o silêncio do todo. O eu se dissolve. A dualidade é vencida. Não há Crowley ali. Só existe a unidade. Esta é a consumação da obra, a coroação do iniciado, a morte do ego e o renascimento como canal do divino. Ao retornar ao mundo, Crowley não é mais como antes. Assume o título simbólico de A Besta 666, não como representação do mal, mas como superação da moral dualista e renascimento na totalidade. Ele se apresenta como o profeta do Aeon de Horus, a nova era espiritual, marcada pela liberdade individual, pela vontade verdadeira e pela destruição de velhos paradigmas. Após a travessia, ele se declara Magister, Empli 8 igual a 3, habitando a cidade das pirâmides sob a noite de Pan. Não para aí. Cria para si a posição de Magus, 9 igual a 2, no Aeon de Horus, recebendo e proclamando a lei de Telema, o Liber a L vel Legis. Como Magus, adota o título Tu Megatherion, a grande besta, e declara que sua palavra para a humanidade é Telema. Eleva-se simbolicamente ao grau de Ipsissimus, 10 igual a 1,
unindo-se à consciência cósmica, ainda que em seus próprios registros mantenha essa afirmação de modo velado. No sistema da ordem A.A, o grau de Magus, 9 igual a 2, implica criar e pronunciar uma palavra capaz de alterar a consciência espiritual da humanidade. Para Crowley, essa palavra é telema. Ao proclamá-la, ele não apenas assume função iniciática como encarna a figura da besta como agente da revelação. No Liber AL Aiwass, a inteligência que dita o livro, se refere a Crowley como a besta e o reconhece como portador da nova lei. Assumir o título Tumega Erion significava tornar-se veículo do Logos solar, atuar como força que dissolve o Aion antigo e constrói o novo, e reivindicar para si uma posição profética inspirada no Apocalipse, reinterpretando a narrativa. A besta não é inimiga do divino, é manifestação solar em tempos de transição cósmica. Há 3 razões centrais para essa escolha. Primeiro, inversão mágica. O símbolo condenado pelo cristianismo é revertido e se torna emblema de poder solar e libertação. Segundo, correspondência apocalíptica. Ao se colocar como besta, Crowley se insere no drama simbólico do Apocalipse, não como adversário do Cristo, mas como arauto do Aion de Horus, que sucede o Aion de Osíris, a era do Deus sacrificado. Terceiro, alinhamento com Babalon. No Apocalipse, a besta e a grande meretriz estão associadas. Em Telema, Crowley como besta 666 e Babalon como mulher escarlate formam o par hierogâmico que sustenta a fórmula sexual mística do novo Aion. A relação com o número 666 não é apenas teatral. Em isopsefia grega, Tumegatherion soma 666, vinculando diretamente a frase ao número do Apocalipse. Para Crowley, 666 não simboliza o mal, mas o Logos solar em plenitude, a força criadora e destruidora do Sol. Sorat, na Cabala hebraica. O número também se associa, no tarô de Crowley, Thoth Tarot, a carta O Sol, Tiferet, centro de equilíbrio e iluminação. Tumegatherion torna-se seu nome. Mágico, e sua fórmula de trabalho a partir da elevação a Magus 9 igual a 2, na ordem A.A. Em termos tradicionais, o nome mágico expressa papel, missão e essência espiritual do magista. Para Crowley, Tumegatherion é signo de sua função como profeta do Aion de Horus. No Liber AL Vel Legis, Aiwass o identifica explicitamente como a besta, tornando o título parte integrante da revelação da lei de Telema. Em suma, Tumegatherion não é só uma tradução grega para a grande besta, nem apenas o número 666. É o nome mágico que define sua missão como Magus. É a fórmula numérica que liga seu trabalho à força solar e ao papel de renovação. É a máscara iniciática que o une a Babalon no drama místico do novo Aion. É a afirmação de que ele é agente da destruição do Aion antigo e da proclamação do novo, de acordo com a lei de Telema. Embora as primeiras visões do Liber 418 tenham sido publicadas por Aleister Crowley em 1911, na edição volume 1, número 5, da revista The Equinox, essa versão ainda era parcial e incompleta. Ela apresentava os relatos dos éters 30 a 11 e do primeiro éter, mas omitia os éters de 2 a 10, invocados apenas depois, entre 1911 e 1912, em rituais mais íntimos e solitários. Esses registros adicionais circularam a princípio em manuscritos pessoais e documentos privados. Ao longo da década de 1920, especialmente no período da Abadia de Telema, de 1920 a 1923, Crowley revisa, compila e expande toda a obra. Integra as visões faltantes, insere comentários esotéricos mais densos, incluindo análises cabalísticas, simbólicas e telêmicas. Refina a linguagem e estrutura o material como um mapa iniciático completo da consciência espiritual.
A versão realmente integral do Liber 418, com os 30 Aetirs completos e interpretações mais maduras, toma forma por volta de 1929, mas só é publicada em sua totalidade após sua morte. O 10º Aetir, Zax, apresenta Choronzon, o guardião do abismo, não como demônio tradicional, e sim como força de dispersão e ilusão do ego. A partir dessa experiência, Crowley codifica o ensinamento de que o maior obstáculo à iluminação é a identificação com a personalidade. O método telêmico para atravessar o abismo passa a envolver a rendição total do ego, permitindo a dissolução em Binah e a entrada na cidade das pirâmides. Essa experiência define o mapa telêmico de progresso espiritual, sobretudo para os graus superiores da ordem A.A. Crowley demonstra que os 30 Aetirs não são apenas planos de visão, mas graus progressivos de integração espiritual, comparáveis a etapas da árvore da vida, porém com ênfase em estados de consciência. A jornada de Aleister Crowley pelo deserto do Saara ecoa um arquétipo universal vivido por grandes mestres espirituais da humanidade, como Jesus no deserto por 40 dias, enfrentando tentações e os limites da alma, como Buda sob a figueira vencendo as ilusões de Mara, como Krishna que enfrenta provações e revela ensinamentos às margens do Yamuna. Em todas essas histórias, o padrão se repete. O buscador se afasta do mundo comum, encara as próprias sombras e retorna transformado, portando uma mensagem ou revelação. No caso de Crowley, a travessia pelos Aetirs testa os limites do ser e deixa um legado visionário. As visões não apenas confirmam sua missão como profeta do novo Aeon, como também introduzem entidades centrais à cosmologia telêmica, como Babalon, a Mãe Escarlate, e Choronzon, o guardião do ego ilusório. Esses seres se tornam pilares simbólicos do sistema telêmico, representando forças iniciáticas de destruição, transformação e transcendência. O Liber 418 e as experiências com os Aetirs dão a Telema figuras centrais como Babalon, a Mulher Escarlate, e Choronzon. Oferecem o mapa da travessia do abismo e da cidade das pirâmides. Apresentam a união arquetípica Babalon e Horus como semente do Aeon. Selam a incorporação da magia sexual à alta iniciação e integram o sistema enoquiano como via telêmica de ascensão. Em termos simbólicos, foi no deserto da Argélia que Telema ganhou seu céu, seu inferno e seu caminho entre eles. Povoado por entidades, provas e fórmulas que seguem como roteiro iniciático para magistas telêmicos até hoje. A Babilônia do Apocalipse, nos capítulos 17 e 18 do texto de João, apresenta a grande meretriz, sentada sobre uma besta escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus, vestida de púrpura e escarlate, chamada de Babilônia, a grande, mãe das prostituições e abominações da terra, destinada à destruição pelo juízo divino. Na leitura cristã primitiva, ela sintetiza Roma imperial, cultos pagãos e decadência moral. Crowley, magista e iconoclasta, percebe um arquétipo mais profundo por trás da moral de condenação. Ele identifica nessa figura a Senhora do Cálice, a receptividade universal, a deusa que aceita e absorve tudo sem distinção, dissolvendo o ego do adepto. Em Telema, Babalon não é condenada, é exaltada como mãe sagrada que reúne os santos no seu cálice. O sangue dos santos é a essência do adepto, seu ego, sua energia, sua vida consagrada, derramada voluntariamente como oferenda. A besta apocalíptica, que para o texto bíblico seria veículo do mal, converte-se em Telema na besta 666, título assumido por Crowley como mestre do Aeon em união com Babalon. O vinho da devassidão, que no texto é pecado, torna-se o elixir gnóstico da magia sexual.
Em paralelo simbólico, a meretriz, condenada por luxúria, transforma-se na sacerdotisa exaltada por liberdade sexual e receptividade cósmica. A besta, como anticristo, é reentendida como o hierofante do Aeon de Horus. O sangue dos santos, antes crime, vira oferenda consciente. E em vez de juízo final que destrói Babilônia, a união com Babalon que liberta o adepto e dissolve o ego. Ao longo da travessia, Crowley e Neuburg enfrentam desafios além do plano espiritual. O Saara não perdoa. Calor extremo de dia, frio cortante à noite, escassez de água e alimento, risco de doenças e de ataques de animais. Cada invocação é também luta física por sobrevivência. Ambos sofrem desgaste físico e mental. Neuburg, além de registrar todas as visões em detalhes, suporta a privação de sono, jejum e longas caminhadas sob o sol. Episódios de alucinação, desorientação e paranoia acontecem, intensificados por uso ritualístico de drogas e pelo estado alterado de consciência induzido pelos rituais. Crowley relata ataques de entidades hostis e pressões psíquicas avassaladoras. Sensações de perseguição, vozes ameaçadoras e visões aterradoras que testam os limites da sanidade. Após o retorno da Argélia, a relação entre os dois se desgasta, marcada por manipulações, humilhações e conflitos de ego. Neuburg se afasta por volta de 1914, sem voltar ao círculo telêmico, acusando Crowley de abuso. Contudo, ele nunca nega a veracidade das experiências. Embora abandone a senda mágica, não desmente as visões nem as ridiculariza. Seu silêncio ao longo da vida revela respeito quase temeroso pelas potências testemunhadas. Sua posição final parece ser a de quem compreendeu que certos mistérios não cabem totalmente na linguagem racional. Só podem ser suportados como marcas vivas da alma. A verdadeira magia não está nos rituais nem nos nomes sagrados. A verdadeira magia está na capacidade de morrer para o que somos e nascer para o que podemos ser. Agora me conta aqui nos comentários qual assunto você quer ver nos próximos vídeos. Babalon, magia enoquiana, John Dee ou o livro da lei? Comenta também: amor é a lei, só para mim saber que você me acompanhou até aqui. Lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. E compartilha esse vídeo para apoiar o nosso trabalho e salva ele em uma playlist para estudos futuros. Mas espera aí, tenho uma proposta rápida para você. Esse conhecimento não depende de crença nem de fé. Qualquer pessoa pode se beneficiar dele, seja você religioso, ateu, agnóstico ou gnóstico. Aqui estudamos a estrutura da natureza e como ela se reflete em cada ser humano. Foram mais de 20 anos de estudos e práticas reunidos nesta trilogia. Você vai aprender a aplicar a geometria sagrada em todas as áreas da sua vida. No espiritual, no emocional, no mental, no físico e também no financeiro. Vai entender como usar amuletos mágicos e talismãs a seu favor, para viver com integridade em todos os sentidos. Durante muitos séculos, só os poderosos tiveram acesso a esse conhecimento. Eles usaram isso para construir templos, cidades, negócios e para cuidar da saúde física, mental, emocional e espiritual. Agora chegou a sua vez de assumir o controle do seu destino. Esse é o seu momento de despertar. Basta dar o primeiro passo. Eu te mostro o caminho. Primeiro link na descrição. E não vá embora agora. Clique em nosso perfil. Tem muitos vídeos para você maratonar ainda.